Programa ricardo-olandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net aqui no Bar TV da Claro Net RS. Nossa convidada de hoje, nossa antiga amiga já de muito tempo, não dá nem para falar quanto tempo, é a nossa parceira, a doutora Valderias Maria Xavier, desde o tempo da Rádio Pampa, lá nas manhãs de sábado da Rádio Pampa, no programa Terceiro Milênio, dando as suas dicas de direito previdenciário, aposentadoria, já naquela época, né? Doutora Valderias, tinha muita coisa que envolvia o direito previdenciário e a Previdência Social não cumprindo a sua parte no contrato que tinha com os trabalhadores. Então, muita coisa já era judicializada naquela época. Tudo bem, Valderias? Olá, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Telespectadores estão nos assistindo, vamos falar um pouco mais sobre direito previdenciário, sobre aposentadorias programáveis, sobre aposentadorias não programáveis, também sobre planejamento previdenciário, sobre a revisão da vida toda, que deu uma virada de novo no julgamento, né, e mais algumas outras questões, tudo sempre sobre direito previdenciário. Doutora Valderias, uma coisa que eu acho importante a gente salientar, tá? É importante dizer para quem está nos assistindo, que nós já comentamos várias vezes, né? Guarde o pedacinho de papel, qualquer coisa da sua história funcional, não é só a carteira de trabalho. Tem muita coisa que não é registrada, não existe registro, se perde o registro. Principalmente o pessoal mais antigo, né? Quem tiver aquela caixinha de sapato com seus contra-cheques, com os memorandos de promoção ou de alguma informação que possa ser útil no futuro, guarde tudo isso. Porque nós sabemos de vários casos, né, já passaram pela sua mão, né, doutora Valderias, que um papelzinho desses foi o que fez vencer uma causa contra a Previdência e contra o antigo empregador, porque alguma coisa não foi registrada, porque era muito comum, a coisa era feita à mão, né? Então, muita coisa não foi registrada na própria Previdência. Muitas vezes não era culpa nem da empresa. A empresa mandou para a Previdência não registrou alguma coisa do funcionário. É isso, doutora? Sabes que essa semana aconteceram duas situações iguais a essa. Um cliente veio no escritório e nós precisamos dos olerites e ele, nossa, doutora, na última mudança a gente jogou tudo fora, queimou tal. E isso fazia uma diferença muito grande. E o outro que pagou os carnês do INSS, pagou 10 anos, né, e agora quer se aposentar por idade e perdeu os carnês e não consta nos registros do INSS. Estamos indo no INSS para ver as microfichas, se há uma possibilidade de reaver esses 11 anos. Então, é muito importante guardar qualquer documento. Documento é muito importante porque início de prova material, qualquer início de prova material já pode configurar um direito. Então, a gente parece, o guardador de coisas, tem que guardar, né? Tem que guardar. Né? Agora é tudo mais fácil, porque o trabalhador, não sei se sabe, você que está nos assistindo aí, que você pode até saber lá o que o seu fundo de garantia está sendo pago, qual é a sua situação, né? O CNIS, né? Qual é a sua situação. Você pode consultar o seu INSS, ver como é que está essa questão do seu passado, já olhar se está faltando alguma coisa, já ir atrás dessa documentação,
ou fazer esse registro, né, doutora, que fica muito mais fácil daí, né, no momento que for se aposentar, né? Só que agora temos algum outro problema, não é, Ricardo? Porque o CNI está com problemas, as aposentadorias estão com problema. Bom, essa semana apareceu uma cliente com pensão por morte com 30 anos, uma pensão por morte, sumiu do sistema, simplesmente desapareceu do sistema pensão, o pagamento da pensão da mãe dessa nossa cliente. Imagina que susto que estava para receber. Existem várias situações de cuidadores e tal, e não está no sistema, não pode receber. Agora tem que judicializar, tem que demonstrar o direito. Então, tudo é uma questão de guardar documentos, guardar comprovantes. Comprovação é muito importante. E não dá para a gente perder isso aí, porque um documento desses pode mudar todo o cálculo, né, na vida previdenciária da pessoa e pode significar muito ao longo dos anos. Depois, né, já que a conta que o INSS faz para a aposentadoria é uma conta que nunca é a favor do trabalhador, do contribuinte, né? E tu sabes que às vezes pode salvar uma vida, né? Como dizemos, a vida, porque o benefício previdenciário é uma verba alimentar e às vezes por um documento a gente consegue uma aposentadoria, consegue uma pensão por morte, consegue um benefício por incapacidade temporária. Às vezes um documento comprova muita coisa. E nós não podemos deixar de ter esse cuidado, que é muito importante, muito importante. Doutora Valderez, a senhora já falou aqui uma vez, mas vale sempre lembrar. O que é essa tal de revisão da vida toda? Porque o INSS, em um determinado momento, a Previdência Social chegou e disse, não, eu vou fazer a conta aqui, dane-se o trabalhador, dane-se aquele que contribuiu, dane-se o profissional liberal que pagou como autônomo, que contribuiu, eu vou pegar só esse pedaço aqui e vou fazer uma conta ainda para pagar o menos possível e dane-se aquele contribuinte que durante décadas pagou o INSS. Agora, a revisão da vida toda mudou um pouco isso, né? Esse cenário, né, doutora? O que acontece? A revisão da vida toda é uma regra para amenizar toda vez que se muda a legislação, existem regras de transição para amenizar aqueles que já têm o direito adquirido naquele momento, ou vai implementar posteriormente. E a revisão da vida toda veio justamente quando foi efetuada em 1999 a mudança dos cálculos, que era dos últimos 36 meses para os 80 maiores salários, né, descartados os 20 menores, ele trouxe a regra de transição, que era as contribuições para aqueles que se aposentavam naquele período, a contribuição de todo o período, da vida toda, desde que começou a contribuir, entende? E isso modifica muito para algumas pessoas. E agora, como tinha sido votado, já estava ganho, daí o ministro pediu vistas, só que agora alguns institutos de advogados se manifestaram com várias notas técnicas e tal, e o Supremo decidiu que o voto daquele ministro que se aposentou agora vale, que não pode modificar o voto daquele que se aposentou. Então, temos aí um respiro ainda, vamos ver o que vai dar, mas a gente tem uma esperança ainda que vai ser julgado procedente. Porque, doutora, veja bem uma situação real, né? Imagina o cara mais jovem tem um cargo melhor, ganha mais, está ganhando mais, tá? Daí, com o passar do tempo, ele perde a gerência ou vai trabalhar em outro lugar e ganha um salário menor. Quer dizer, os salários mais antigos, eventualmente, que foram mais altos, que ele contribuiu, né, fez uma contribuição maior, eram tirados fora.
né? Porque eram lá no início da vida dele, né? E daí não pegava isso aí. Sabe que isso acontece muito com o bancário, né? Os bancários, nos anos 80 e 90, tinham vários que tinham muitos bons salários, e depois saíram do banco, foram fazer uma vida por conta própria e às vezes não conseguiram contribuir sobre a quantidade de salários que contribuía lá quando era empregado no banco. Só que de 94 para cá, por exemplo, de 94 para cá, contribuiu com 2 salários, e daí a sua renda mensal inicial vai ficar um salário. E se for a revisão da vida, se for feita a revisão da vida toda no salário desse beneficiário, ele tinha direito, com certeza dobra ou triplica o salário. Isso é uma diferença muito grande na vida do trabalhador aposentado. Porque, assim, qual é o máximo que hoje pode ser que ninguém se aposenta? Com o máximo, tem outra história, né? Existe um teto que é um teto fictício, porque a conta que é feita, ninguém se aposenta pelo teto, mesmo contribuindo nos últimos 10 anos pelo teto. 7.400 e alguma coisa, hoje, né, o teto. Mas ninguém se aposenta com o teto. Por exemplo, quem entrou numa empresa hoje e se acidentou, um acidente de trabalho, estava ganhando o teto, ele vai continuar, vai ganhar o teto. Mas muito pouco segurado ganha o teto. Não tem como, né? O trabalhador que se aposenta de maneira normal, ele vai fazer uma média, e não o último salário, que é o caso de uma pessoa que se acidenta, é isso? Exatamente. Tá? Como requerer esta revisão ainda da vida toda, doutora? Como é que tem que fazer o trabalhador? Procurar um profissional da área previdenciária e buscar a sua revisão, buscar ver quem se aposentou, né, dos últimos 10 anos, né? Quem se aposentou nos últimos 10 anos ainda pode, qualquer pessoa pode buscar a revisão da vida toda, pode ter um aumento. É só buscar um profissional da área previdenciária que ele vai fazer os cálculos. Claro que tem que ser muito bem feitos os cálculos, até porque não pode entrar com um pedido de revisão sem saber se existe a possibilidade de melhorar a renda, porque pode piorar a renda. E daí, como se diz, é um tiro no pé, né? Não pode piorar a sua renda. Então, tem que primeiro fazer um cálculo, ver se tem direito, para depois ajuizar ou pedir um requerimento na via administrativa. Perfeito. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita, doutora, sempre consultando um profissional da área, né, que vá fazer essa conta, porque imagina, o cara simplesmente pegar, vamos pedir a revisão da vida toda, daí puxa para baixo, daí o INSS diz, cara, muito obrigado. Com certeza, pode ter um revés e baixar a sua renda mensal inicial, e daí é complicado. Maravilha. Doutora Valderez Maria Xavier, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, nas nossas redes sociais do Facebook e do YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV, que agora também está no YouTube. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, e também agora no YouTube do BATV, que é uma novidade que está no ar. Conosco, a doutora Valderez Maria Xavier,
advogada, nossa amiga, há muito tempo, lá dos tempos da Rádio Pampa, nas manhãs do programa Terceiro Milênio na Rádio Pampa. Doutora Valderez, então, agora vamos sim falar de planejamento previdenciário. Você que está começando a sua carreira, está começando a trabalhar, tá? Vamos lá. O que é o planejamento previdenciário, doutora Valderez? Na realidade, o planejamento previdenciário é buscar fazer um espelhamento da vida do segurado para que ele saiba em que situação ele se encontra e onde ele quer ir, entende? Ou onde ele busca ir para obter uma melhor aposentadoria. As pessoas não sabem, muitas vezes, que tem que estar muito atenta à legislação, né? E ao que muda, porque daqui a pouco tu começa a achar, não, eu vou pagar, agora estou no final de carreira, agora que eu vou contribuir pelo topo. Não é bem assim, né, doutora? Na realidade, não é porque é a média, uma média aritmética, então modifica, não vai agregar. Se fizeres 10% de contribuições no teto, não vai aumentar a tua renda mensal inicial. O que acontece hoje no Brasil, do benefício previdenciário? O que acontece? Nós tivemos uma regra, antes de 2019, novembro de 2019, uma regra antiga, né? Que era a lei lei antiga do INSS, que previa aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e tinha poucas regras, né? E hoje as regras são muitas, existem mais de 6 regras de mudança. Na mudança da lei, existem várias regras de transição. Regra do 50%, regra do 100%, regra por pontos, regra da aposentadoria especial, regra da aposentadoria por idade, regra da aposentadoria híbrida, regra da aposentadoria por idade urbana, por idade rural. Então, são muitos os detalhes e, por isso, um bom planejamento faz o segurado ter uma visão mais certa, mais concisa do seu direito, do seu benefício, daquilo que ele vai receber de renda mensal quando encaminhar a sua aposentadoria. Porque não como a senhora disse, não é uma regra matemática boa para o segurado, né? É uma regra que é uma regra aritmética que, se você agora, no último, eu vou me aposentar daqui a 2 anos, não adianta aumentar. Não adianta contribuir pelo teto. Eu estou contribuindo toda a vida, eu contribuí sobre 2 salários, agora eu vou contribuir sobre 5 salários. Não adianta absolutamente nada, é isso, né, doutora? Precisa ver o custo-benefício, ver qual é o investimento e em quanto tempo vai obter o retorno disso. Eu tenho um caso bem específico de um cliente que por exemplo, ele tem o direito adquirido lá em 2019, a renda dele lá fica melhor do que a renda aqui, ele tem insalubridade, então a renda dele lá atrás, lá em 2019, fica melhor que aqui, fica melhor que as regras de transição, mesmo que ele tenha contribuído mais. Ele aumentou a contribuição depois de 2019, só que a regra lá de 2019 é melhor do que agora. Nós fizemos todos os cálculos, porque o planejamento previdenciário são 4 etapas. O atendimento e o recolhimento dos documentos, o estudo dos documentos, estudos do CNIS, a feitura do cálculo e depois a devolução do cálculo para o cliente. Então, são 4 etapas que a gente faz. Precisa ver todo o CNIS, precisa ver todo o histórico, precisa ver se tem tempo rural, se tem tempo especial, o que agrega no teu tempo de contribuição. Hoje o tempo de contribuição é muito importante, quanto tempo tu tens de contribuição, né? Que isso aumenta o teu benefício, a tua renda mensal inicial lá no final, na hora que tu pedires a aposentadoria.
Então, tem uma diferença que tem que se fazer esse planejamento previdenciário. O que eu falo é que, assim, o planejamento previdenciário ele é feito em todo momento, né? O cara que está ingressando, ele tem que saber onde é que ele quer chegar. E o cara que está pensando que falta 5, 10 anos para se aposentar, tá? Com essa expectativa, tem que chegar, olha, o que eu tenho que fazer para chegar lá na aposentadoria e estar bem. E agora, por tempo de contribuição, mudou tudo. Como é que se aposenta hoje? Homem, mulher e tempo de contribuição, idades? Como é que ficou isso, doutora? Olha só, não existe mais na regra nova, a não ser nas regras de transição, né? Nas regras de transição ainda existem aposentadorias por pontos, aposentadorias 50% da regra, 100% da regra, mas a partir de 2019, de 12 de novembro de 2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. É só aposentadoria por idade e aposentadoria especial. E a por idade, qual é a idade de homem e mulher em 2022? 65 anos homem e 62 anos mulher. 65 homem e 62 mulher. Mulher. E isso vai aumentar, doutora Valderias, a idade? Não, a idade claro que a idade, se aumenta a idade é para aumentar a renda, porque existe um percentual na hora da aposentadoria. Se você tem 65 anos, você vai se aposentar com 60%. Daí, cada ano de contribuição a mais ou de idade a mais agrega renda. Ah, tem mais isso? Sim, são regras diversas. É por isso que é importante o planejamento, porque são muitas regras, não é impossível a gente saber todas as regras só lendo a lei. Quando agora mudou a Instrução Normativa 128, tem 500 e poucos decretos, 500 e poucos artigos, não tem como a gente saber todos eles. Então, a gente tem que fazer o planejamento com a legislação do lado e vendo, este tem essa possibilidade, possui essa possibilidade. Então, é tudo um estudo, mas baseado no decreto, nas instruções normativas e na lei. Então, é bem complexo. Então, não existe uma regra geral, existe para cada cidadão é uma situação diferente. Porque ele tem idade, daqui a pouco ele está com 65 anos, daqui a pouco não vale a pena ele se aposentar com 65. O ideal é esperar ficar com 66, 67, eu estou imaginando uma coisa assim, né? Exatamente. Exatamente isso. É a mesma coisa que, por exemplo, se tu tens 35 anos hoje e tens 50 e poucos anos, não é porque a regra diz que você não pode se aposentar, é que se você, por exemplo, se o segurado esperar um pouco mais, fazendo um planejamento, olha, eu espero mais um ano, contribuo, eu tenho uma renda melhor, eu posso obter uma renda mensal inicial melhor ou não, quanto eu vou investir, qual é o meu retorno financeiro depois na minha aposentadoria, até a expectativa de vida, que é 85 anos, por exemplo, se eu me aposento com 60 anos, até 85, quanto eu recebo de retorno? Tudo isso é planejamento. Sim, e daí tudo isso faz mudar o que você vai receber do INSS nos próximos anos. Bom, isso aí é muito importante fazer, você que está nos assistindo, aí, né, procure um escritório, procure um advogado de sua confiança, né, que trabalhe nessa área previdenciária, porque é muito importante. Não invente de entrar no site do INSS e fazer sua aposentadoria ali pelo site. Procure alguém para se orientar bem direitinho, porque muda tudo. Muda tudo. O advogado profissional da área previdenciária sabe todas essas questões e vai lhe ajudar muito. Mas, doutora Valderias, atividades concomitantes, o que vem a ser isso? Atividades concomitantes é, por exemplo, você, Orlandinho, você tem uma atividade de entrevistador e tem uma segunda atividade, certo?
E isso, ou um médico que tenha uma atividade num hospital e também trabalhe no seu consultório. Nós estávamos com... O INSS não estava somando essas contribuições. Estava fazendo uma regra lá bem esdrúxula, e agora foi definido num tema repetitivo que soma as atividades. Então, quem tem, de 10 anos para cá, quem teve atividades concomitantes e não foi somado na sua renda mensal inicial, busque também um profissional especializado que faça os cálculos, que reveja, pode entrar com revisão, recalculando essas atividades. Nós tínhamos uma cliente que era motorista de ônibus e ela trabalhava, imagina uma senhora, uma moça, né? Era motorista de ônibus e trabalhava em 2 empresas, em horários, né, diferentes, e ela tinha que somar as 2 rendas, só que o INSS não somou as 2 rendas, então agora a gente está requisitando a revisão da aposentadoria dela, que vai aumentar, óbvio, bastante significativo o aumento, somando as 2 rendas. E, doutora, mesmo que seja acima do teto, vamos pegar um caso do médico... Não, limitado ao teto. O limitado à soma dos 2 é o teto na época. Exatamente, respeitando o teto previdenciário. É somado as 2 contribuições, por exemplo, se você trabalhou num estabelecimento, ganhava R$4.000 e no outro ganhava R$5.000, vai ser limitado ao teto previdenciário. Doutora Valdez, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa ricardoorlandini.net. Muito obrigada, foi um prazer. Este é o programa ricardoorlandini.net, que você assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, nas nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube, no streaming do BATV, e agora a grande novidade, YouTube do BATV Mundo Afora. Voltamos no próximo programa. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.